Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Estaremos trazendo uma mensagem aqui importante sobre os acontecimentos finais. Vamos orar. Querido e poderoso Deus, primeiramente agradecemos pela Tua bondade e pela Tua misericórdia por ter nos guiado até aqui. Pedimos perdão pelos nossos pecados, que o Senhor nos fortaleça a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ficar firme nos tempos difíceis que estamos vivendo. Abençoe essa pessoa que vai ouvir essa mensagem, para que ela também possa se preparar para o que está por vir. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, peço desculpa pela ausência de postagens no canal, devido à correria, que eu estou tendo. Não estou conseguindo colocar muitas postagens no canal, mas em respeito aos seguidores do canal, eu farei pelo menos uma mensagem por semana, pelo menos aos sábados, para que possamos estar inteirados dos acontecimentos finais. Vamos iniciar com um texto da Palavra de Deus, que diz o seguinte: Apocalipse capítulo 1, verso 3. Feliz quem lê este livro, felizes aqueles que ouvem as palavras da mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Talvez na sua versão esteja escrito, Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e que guarda as profecias escritas nesse livro, pois o tempo está próximo. Realmente, meus irmãos, o tempo está próximo. Nós que estudamos as profecias devemos estar por dentro dos acontecimentos. É eles que nos guiarão para sabermos se realmente as coisas estão longe de acontecer ou elas estão próximas. Então, aqueles que não olham os acontecimentos, não estudam as profecias, infelizmente se perderão e ficarão na beira do caminho, porque não terão uma bússola no qual se guiar. E as profecias são a nossa bússola final. Como diz Provérbios 28:10, não havendo profecia, o povo se corrompe. Vamos começar vendo por detalhes aqui, Vamos dar uma olhada em algumas declarações extremamente importantes sobre o tempo profético, Eu vou tentar situar vocês sobre essa declaração e por que ela faz todo sentido e por que ela é importante para nós que estamos estudando as profecias. Eu vou entrar aqui nesse site, planeta.globo.com. Vamos lá, aqui diz o seguinte: líderes mundiais têm 2 anos para salvar o planeta, alertou o secretário do Clima da ONU. Então vamos olhar, analisar e verificar essa importante informação. Aqui, esse site está dizendo o seguinte: que o secretário da ONU, ele disse que os líderes mundiais, os países, incluindo o que fazem parte do G20, que é as economias mais, podemos dizer, poluentes e mais poderosas do mundo, têm apenas aí 2 anos para salvar o planeta. Isso é muito forte, essa declaração, e ela é importante por quê? Porque nós vamos ver que ela vai completamente ao encontro, vai completamente ao encontro daquilo que estamos estudando e que estamos vendo durante esses últimos dias aí, sobre as profecias, Aqui diz o seguinte: os próximos 2 anos são essenciais para salvar o nosso planeta, alertou Simon Steele, secretário executivo da Convenção do quadro das Organizações das Nações Unidas, ONU, sobre mudanças climáticas.
Durante o evento em Londres, na Inglaterra, na quarta-feira do dia 10, ainda temos a oportunidade de fazer as emissões de gases de efeito estufa diminuírem, com uma nova geração de planos climáticos nacionais. Mas precisamos desses planos mais fortes agora, enfatizou. Então esse secretário da ONU, né, junto, é claro, com toda a ONU, está dizendo o seguinte: o planeta tem 2 anos para resolver o problema da crise climática. 2 anos. E eles fazem uma estimativa de que, se não conter as mudanças climáticas, um aumento de temperatura em 2 anos, teremos catástrofes mundiais, como secas, furacões, terremotos, tsunamis. Alguns, é claro, discordam de que o aquecimento global é uma falácia, é uma mentira, né? Porém, olhando para a parte espiritual, sabemos que Satanás tem o poder, e Deus o permite, porque os homens estão quebrando a sua lei. Satanás tem o poder, sim, de mexer na natureza e fazer com que a natureza seja afetada e os homens vejam que isso é o aquecimento global, para colocar a marca da besta futura, que será o decreto dominical. Então, acreditando ou não na crise climática, ela está acontecendo. Muitos países estão com temperaturas avançadas de forma extrema. As coisas estão acontecendo. Se é a ciência ou não, se é falácia ou não, as coisas estão acontecendo e nós estamos vendo, né? Não somos cegos, as coisas estão acontecendo. E sabemos que Satanás pode sim estar envolvido para que os planos dele seja completo na questão da implementação da marca da besta. Vemos recentemente, né, que do Washington Post, né, que esse famoso jornal aqui, Washington Post, vemos recentemente que esse famoso jornal aqui, Washington Post, fez um post falando do descanso mundial, a importância dos países pararem, né? Não vou ler tudo aqui, mas tem uma coisa muito importante que ele falou, que o Papa Francisco já tinha endossado esse descanso na Laudato Si. Como todos nós sabemos, a Laudato Si ele é o documento papal que tem o domingo como um dia de guarda universal para conter as crises climáticas. E através dessa narrativa que o Papa, junto com os Estados Unidos, fará o mundo guardar o domingo de forma maciça e quebrar a lei de Deus, né? Então, aqui no Washington Post, né, não vou ler tudo, mas algumas partes, aqui diz aqui, ó: veja como um sábado verde pode ser a ideia certa para a alma e para o mundo. Olha a mensagem aqui do Washington Post, né? Diz o que? Veja como um sábado verde pode ser ideal para a alma. Isso faz aqui uma pergunta: o que é um dia de descanso? Aí fala sobre a Revolução Industrial, como afetou o dia de descanso. Fala sobre o descanso nos 2.600 anos, como foi referido lá na época de Moisés, né, e assim por diante. Fala do descanso judaico. E aí, depois de dar um argumento, o Washington Post faz o seguinte: ó: o Papa Francisco argumentou da mesma forma sobre o domingo do cristianismo em sua Laudato Si de 2015, uma encíclica sobre o cuidado com o mundo natural. Não descansar não faz mal apenas à alma, diz ele, mas também faz mal à terra. Aí citando uma parte aqui da Laudato Si, né? Aí continua. Isso aqui parece que foi escrito pelo próprio Vaticano, né? Mas foi um jornal, né, lá dos Estados Unidos. Deixa eu voltar aqui. Diz o seguinte: o domingo como o sábado judaico deve ser um dia que cura as nossas relações com Deus, conosco próprio, com os outros e com o mundo, escreveu Francisco. Eu achei interessante no final aqui, né, da postagem, bem no final, né, que diz o seguinte:
Achei surpreendentemente difícil manter um dia de descanso, mas para mim parece ajudar a tornar todo o resto possível, incluindo escrever uma coluna semanal sobre o que fazer em relação ao nosso planeta sobreaquecido. Você pode ver que o foco aqui do artigo foi falar sobre o aquecimento do planeta. E aqui foi destacado o que? O domingo. Então vemos que o domingo tem sido colocado sim nesse começo do ano. Vários jornais aí tem postando esse começo do ano que o domingo é uma resposta essencial para a crise climática. Então, a pergunta é: quando esses líderes estão dizendo aqui que falta 2 anos, aonde isso vai, né, em conformidade com os acontecimentos proféticos? Isso vai de forma muito clara, como é que eu posso dizer, somar com o que nós já sabemos o que está acontecendo. Sabemos que os republicanos têm um projeto, né, da 2025, dos republicanos, que tem como base a guarda do domingo. Mas vamos olhar o cronograma da Laudato Si, porque ela vai estar envolvida, né, nessa questão do aquecimento global. Vamos dar uma olhada aqui desse site, antes de dar uma olhadinha aqui na plataforma. Vamos olhar aqui. Esse site aqui falou sobre o encerramento da COP28, que aconteceu nos Emirados Árabes, né, que aconteceu nos Emirados Árabes Unidos, né, ano passado, COP28. Aqui fala sobre o que eu achei mais interessante, né? Aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Sobre uma declaração que a Terra precisa de um descanso. Vamos lá. Essa declaração, deixa eu ver aqui, porque o outro não está atrapalhando aqui. Essa é a declaração do diretor da Mãe Terra, né? Vamos dar uma olhada aqui, se vocês conseguirem enxergar aí. Olha como a COP28 terminou. A COP deve reconhecer que chegou o momento de travar a expansão das zonas de sacrifício, reconhecer o peso real da dívida climática e apelar à fossilização dos combustíveis fósseis para dar ao planeta e a todos os seres que neles vivem um sábado muito necessário. Então isso aqui é uma declaração muito forte. A COP28 ano passado terminou com um aviso de que o planeta precisa de um sábado, né? Quando o diretor da Mãe Terra aqui colocou sábado e não descansa, porque ele poderia colocar assim, ó: todos os combustíveis fósseis para dar ao planeta, todos os seres que nele vivem, um descanso muito necessário. Ele poderia colocar assim, mas ele colocou um sábado. Por quê? Porque isso aqui foi proposital, né? Como vemos, a organização Mãe Terra, ela tem ligação com a Laudato Si e o Vaticano. E quando ele colocou um sábado aqui, no encerramento da COP28, ele propositalmente está se referindo ao domingo, a guarda do domingo universal. Então nós vemos que essa narrativa de que o domingo ele vai salvar o planeta está cada vez mais forte. Então, esses líderes mundiais aqui, ele apelou para o G20, né? O G20, né? O secretário da ONU aqui apelou para o G20. Quem é o G20? Quer dizer que temos apenas 2 anos para salvar o planeta. Apelou para quem? Para as economias mais fortes do planeta, certo? Para as economias mais fortes do planeta. Quais são, né, as economias mais fortes do planeta? Estados Unidos, né? União Europeia, Itália, que está relacionado ali com o Vaticano. Então, o aviso é para essas potências, né? Então, o fim, né, como é que eu posso dizer? As coisas vão acontecer em torno dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão influenciar essas outras nações.
Vamos olhar aqui o cronograma da plataforma Laudato Si para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de como, porque ele falou que temos apenas 2 anos, qual que é o objetivo. Presta muita atenção agora nesse detalhe. Isso aqui é uma plataforma, né, de ação. Essa plataforma de ação, ela foi criada em 2020, no final da COP 26, ok? 2020. Foi criado no dia 13 de novembro de 2020. Vamos lá. O primeiro objetivo foi discutido na COP 26, 2020, atender ao clamor da terra. Aí depois veio o segundo objetivo na COP 27, Egito, resposta ao clamor dos pobres. Depois, esse terceiro objetivo, economia ecológica, foi discutido ano passado, né, na COP 28 nos Emirados Árabes. Agora, esse objetivo aqui, ó, estilos de vida sustentáveis, né, será discutido agora na COP 29, que vai acontecer no Azerbaijão. E na COP 30 vai acontecer esse tema aqui, com o livro. Vai ser discutido esse tema aqui, educação ecológica. E na COP 31, em 2026, que nós não sabemos que país vai ser, porque é um país desconhecido, ainda não foi revelado à humanidade, será discutido esse tema aqui, espiritualidade ecológica, que vai realmente de encontro à guarda do domingo. Todo mundo que já leu o documento papal Laudato Si sabe que a plataforma é uma forma de aplicar o documento em partes. Eles querem aplicar o documento em partes. Então, o documento já está sendo discutido na COP, porque ele foi integrado através do pavilhão da fé, certo? Então, assim, se cada assunto está sendo discutido na COP, isso quer dizer que eles vão discutir o tema espiritualidade ecológica na COP 31? Exatamente. E por que tem uma pombinha aqui? Porque, como diz a organização Osho, vocês já sabem disso, né? Eu já disse e mostrei várias vezes aqui que a organização Osho diz o seguinte, que a única forma de trazer a paz mundial, por isso que tem um símbolo da pomba aí, a única forma de trazer a paz mundial é o mundo guardar o domingo, né? É o mundo guardar o domingo. Acho que talvez alguns espectadores que talvez não viram essa declaração, então eu, por respeito a esses, né, que não viram ainda, eu vou mostrar, né, para ficar claro. Eu estou aqui no site da organização Osho, no Twitter, né, no X, no X. Vamos ver a declaração aqui, porque eles colocaram na plataforma Laudato Si aquela pomba lá. Por quê? Vou traduzir aqui a declaração para ficar mais claro. Aqui diz o seguinte, ó. Nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, gostaríamos mais uma vez de lembrar a todos que a única solução para resolver a nossa emergência climática, promover a paz global, a saúde humana, mental e os direitos dos trabalhadores é ter um dia de descanso semanal comum, universal, o domingo, carbono zero. Vocês podem notar aí que são 3 objetivos que eles querem colocar com o domingo universal. Primeiro, combater a crise climática, trazer a paz global e resolver o problema dos trabalhadores, ok? Então, assim, a paz global está envolvido. E vocês lembram do texto de Paulo, que diz que quando haver paz e segurança, haverá repentina destruição. Então, com base nisso,
Por isso que tem o símbolo da pomba aqui, ok? Que o domingo unirá os países em um propósito de paz. Agora ficou mais claro entender por que só temos 2 anos. É muito simples. Por que só temos 2 anos? A lógica é o seguinte: se o quarto objetivo da plataforma Laudato Si, que é estilo de vida sustentável, será discutido agora esse ano no Azerbaijão, e no próximo ano vai ser discutido aqui no Belém do Pará, no Brasil, que vai ser a COP30. Isso quer dizer o quê? Que da COP29 para a COP30 vai se passar 2 anos. E quando que o prazo vai se encerrar? Na COP31, que vai ser discutido exatamente o domingo. Isso quer dizer o quê? Que eles vão tentar de tudo. Esse é um detalhe importante que você precisa entender. Eles vão tentar de tudo conter a crise climática e não vai resolver. Então, passando esses prazos de 2 anos, como vocês podem notar aqui, qual que é a única forma de conter a crise climática? É aplicando o 6º objetivo da Laudato Si, que é a guarda do domingo. Aí você me pergunta, Enoque, então, por que não está escrito aí guarda do domingo, mas está escrito espiritualidade ecológica? Porque é muito simples. O documento do Papa, ele tem 6 capítulos. Ok? No 6º capítulo se refere à espiritualidade ecológica. Não está escrito guarda do domingo, mas quando você adentra, quando você entra ali no livro e você lê o 6º capítulo com o título espiritualidade ecológica, automaticamente você vê o Papa fazendo uma abordagem do domingo, ok? Então, quando você vê na plataforma espiritualidade ecológica, é uma referência à guarda do domingo universal. Ficou claro? E o 7º objetivo? Se o documento tem 6 capítulos, por que a plataforma tem 7? Porque o 7º é uma união total, tá vendo? Ó, compromisso da comunidade e ação participativa. Aqui tá falando da união total. Então, resumindo. Então, Enoque, quer dizer então que tudo vai acontecer em 2 anos? É isso que você está dizendo? Então vamos entender. Não sou eu que estou dizendo. Quem falou foi o secretário da ONU, que disse o quê? O planeta, os líderes globais têm apenas 2 anos para resolver a crise climática, porque o mundo vai entrar em colapso total, seca, tsunami, furacão, terremoto para todo lado. Por quê? Por causa que a crise climática vai avançar. Tem apenas 2 anos. Se não resolver em 2 anos, que 2 anos é esse? Esses daqui, ó, é o amarelinho, certo? Agora 2024 e o vermelhinho 2025. Esses são os dois temas que vai ser discutido na COP. Agora no Azerbaijão e depois indo no Brasil. Se não resolver agora no Azerbaijão e não resolver agora no Brasil a crise climática, não vai ter escapatória, vai cair aqui, ó, na pomba, que é a guarda do domingo universal. Como disse a organização Osho, como vocês viram, que eles disseram, né, aqui, que eles disseram aqui, que a única forma, como vocês podem ver, de combater a crise climática, trazer a paz universal, é guardar o domingo de forma universal, como vocês estão olhando aí na fonte, ok? Por isso, quem está dizendo que só temos 2 anos são eles, ok? São eles. Aí você pode estar dizendo, não, Enoque, mas vamos entender como pode ser isso, porque a Laudato Si, ela é um documento católico, ela não pode ter uma aplicação nas COPs, que é uma instituição do Estado. Então você está me dizendo que o documento papal Laudato Si, ele já está sendo aplicado pelos países? Você está me dizendo que esse documento ele já tem uma aplicação universal? Realmente, é isso que eu estou dizendo para você. Com base no quê? Muito simples. No ano passado, na COP28, o documento Laudato Si, ele foi integrado ao Estado, ou seja, Igreja e Estado se uniu para aplicar o documento. Como?
através da união de igreja e Estado, através do pavilhão da fé. O Papa, ele convocou todas as religiões, né, no ano passado. Elas assinaram um documento conjunto para criar uma representação, uma representatividade dentro da COP, onde as religiões, como a voz do Papa, é claro, a voz do Papa como líder, falará em nome de todas as religiões dentro da sede das COPs. Isso nunca aconteceu em nenhuma vez na história. Isso começou a acontecer agora no ano passado, ok? Então é uma coisa nova. Isso quer dizer o seguinte, que na COP27, na COP26, que aconteceu na Escócia, na COP27, que aconteceu no Egito, o documento papal ele era apenas um conselho, ok? Mas depois da COP28, ele passou a ser integrado nas discussões dos países, ok? Então a coisa está mais grave do que nós imaginamos. Como está escrito aí no título, ó. Papa pede religiões unidas em defesa da paz e do ambiente, ok? Aí está falando sobre a união, né, a criação, né, do pavilhão da fé, né? Aqui está escrito aqui, está destacado, a sessão de inauguração do pavilhão da fé na Expo City em Dubai contou com a presença do secretário do Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, que leu o discurso previamente preparado pelo Papa e assinou a declaração conjunta dessa iniciativa. Então, a partir do momento que assina-se uma declaração conjunta com todas as religiões, agora o Papa pode falar de dentro das COPs com uma voz audível, ou seja, o Papa está representando aqui todas as religiões dentro da COP com o seu documento Laudato Si. Então é agora que o bicho vai pegar, é agora que a igreja e o Estado se uniu, é agora que as coisas começam a acontecer, ok? Como nós podemos notar, infelizmente o diabo ele tem muita paciência, ele espera as coisas acontecer aos poucos. Ele vai jogando as redes, vai tecendo as redes até as pessoas caírem. Ele tem paciência. E nessa paciência ele conseguiu fazer com que o Papa coloque a Laudato Si dentro das COPs como um documento a ser discutido pelos países. Vamos ver aqui as palavras dele, né? Vamos ver se dá. Tem som aqui. Consigo ver. Pelo menos aqui não tem som, mas tem ele assinando a declaração, tá vendo? Ó? No título aí você pode ver aí, ó. Ele criando o pavilhão da fé, né? No título aí, Papa Francisco, né? Aí, Papa Francisco, declaração da COP 28 no pavilhão da fé. Tá vendo o título aí? Então, aí são todas as religiões, tá vendo? Assinatura dos líderes religiosos aí, a declaração, pavilhão da fé, e o Papa como representante de todos aí, tá vendo aí a assinatura dele. Então aí sim, uniu-se igreja e Estado, através dessa assinatura que o Papa fez aí. Queridos hermanos y hermanas, los saludo cordialmente y siento mucho peso no poder estar con ustedes. Confío al cardenal Parolin las palabras que hubiera querido dirigirles. Quisiera decirles gracias. Gracias porque han realizado por primera vez un pabellón religioso dentro de una COP. Porque han realizado por primera vez un pabellón religioso dentro de una COP. Porque han realizado por primera vez un pabellón religioso dentro de una COP. Y gracias porque esto atestigua la voluntad de trabajar juntos. Hoy el mundo tiene necesidad de alianças. Por isso que existe essa plataforma aqui, Laudato Si. Se você puder ver, tá em espanhol, mas aqui embaixo está dizendo que a plataforma ela é esperança para a terra e para os pobres, tá vendo? Esperança para a terra e para os pobres. Então não é só uma coisa de católico, é para o mundo.
Então, professor Enoque, aonde estamos então nessa plataforma? Estamos aqui, ó. Tá vendo? Estamos aqui no amarelinho aqui, que vai acontecer agora no Azerbaijão, a COP 29. Aí depois vem a COP 30 no Brasil. Se não resolver o problema da crise climática esse ano e um ano que vem no Brasil, aí eles vêm com o decreto dominical conjunto com os Estados Unidos em 2026. Porque a lógica é o seguinte: se eles estão dizendo que tem 2 anos, estamos no mês de 2024, então vai passar 2024, depois vem 2025 e chega em 2026. Quer dizer então que eles estão dizendo que querem colocar o decreto dominical em 2026? Isso mesmo. Eles estão dizendo claramente aqui que querem colocar o decreto dominical em 2026. Aqui, mais uma vez, o cronograma, como vocês podem notar, vai acontecer no Azerbaijão a COP 29. Agora vai acontecer esse ano no Azerbaijão. Ano passado, 2023, aconteceu nos Emirados Árabes. Em 2024 vai acontecer no Azerbaijão. Em 2025 vai acontecer agora. Agora não, né? Ano que vem no Brasil, no Belém do Pará. Se não resolver a crise climática em 2024 no Azerbaijão, em 2025 no Brasil, como o secretário da ONU disse que só é 2 anos, em 2026 o decreto dominical ele vem com tudo. Mas só que coisa interessante, você pode notar aí que está escrito país desconhecido. Por quê? Porque não foi revelado o país sede da COP31 que vai acontecer em 2026. Isso quer dizer que tem tudo para acontecer nos Estados Unidos. E nós não sabemos, não foi revelado o país. Mas do jeito que as coisas estão andando, eu não me admiro e eu não duvido que a COP31, que vai ser discutida a questão dominical, ela aconteça sim nos Estados Unidos, os Estados Unidos seja o país sede. Lembrando que, olha que coisa interessante, eles nunca falaram do descanso da Terra, nunca falaram do descanso da Terra na COP20, na COP26 que eu acompanhei, na COP27 que eu acompanhei, mas na COP28 só foi o Papa colocar o dedo dele ali, como você viu na declaração, unindo igreja e Estado. Só foi o Papa unir igreja e Estado ali na COP. Agora sim ele tem voz ativa. Aí o que ele fez? Com certeza falou lá com o diretor da Mãe Terra, né, para dar uma espetadinha lá nos líderes mundiais, né? E para dar uma impulsionada aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Você dá uma olhadinha aqui, ó. Na sua reação ao acordo final, o diretor de saúde da Fundação Mãe Terra, aí que tem a sigla, né, Nimo Passei, disse finalmente, tá entre aspas, porque a fala dele assim: finalmente a COP reconhece que o contragosto que deve haver uma transição para longe dos combustíveis fósseis no sistema energético, né? Este é um passo importante, mas a COP não estabeleceu os caminhos e prazos para que isso aconteça. Ele está fazendo críticas, né? Precisa ter impulsionalidade, ser rápido para cumprir os objetivos. A parte mais forte, com certeza, aqui foi um conselho do Papa, né? Para ele, né? Para esse, que tá o nome dele, né? Cadê? Diretor de saúde, né? Mãe Terra, Nino Mobassei. Com certeza foi um conselho do Papa, né? Para ele poder falar lá pros líderes mundiais que estavam reunidos no ano passado. Olha o que ele disse: a COP deve reconhecer que chegou o momento de travar a expansão de zonas de sacrifício, reconhecer o peso real da dívida climática e apelar à fossilização dos combustíveis fósseis para dar ao planeta e a todos os seres que nele vivem um sábado muito necessário. Então aqui
Que coisa forte. Que nem eu disse no início do vídeo, ele colocou a palavra sábado aqui de propósito. Ele poderia usar descanso, né? Mas ele colocou propósito, sábado, porque o domingo, ele é o sábado dos americanos. Quando os americanos lá nos Estados Unidos falam guarda domingo, ele fala do sábado. Por quê? A palavra sábado em hebraico significa descanso. Mas quando ele fala assim, um sábado muito necessário, é uma referência direta à guarda do domingo universal. Podemos ver que é a primeira declaração dentro de uma COP que o planeta precisa de um descanso necessário, vindo do diretor da Mãe Terra. Isso porque Igreja e Estado se uniu. A pergunta é: quais declarações virão agora na COP29 no Azerbaijão e na COP30 aqui no Brasil? Então, voltando ao início do vídeo, né, o tema do início do vídeo, agora entendemos o porquê, agora entendemos o porquê o líder da ONU, ou seja, o secretário da ONU, disse que temos apenas 2 anos para salvar o planeta. Porque Satanás sabe que para o decreto dominical vir precisa ter uma motivação global. Se o domingo vier apenas pela questão religiosa, ele não vai conseguir. Satanás é muito inteligente. Ele sabe que se o domingo vir só pela questão religiosa, ele não vai conseguir unir muçulmanos, cristãos evangélicos, católicos e judeus no mesmo barco, porque eles guardam um dia diferente. Sabemos que o muçulmano guarda a sexta-feira, o judeu guarda o sábado, né? E o católico, assim como as igrejas evangélicas, guardam o domingo. Então Satanás sabe que a questão religiosa não poderia fazer com que o mundo guarde o domingo. Por isso que quando ele coloca a questão climática, aí ficou mais fácil. Porque se o domingo vir como uma questão climática, como uma questão de crise da Terra, né, uma crise global que envolve a destruição dos países e tudo, do planeta, aí ficou mais fácil. Agora ficou mais fácil. Então o muçulmano, o judeu, o católico vai guardar o domingo porque ele vai entender que não é questão religiosa, entendeu? É apenas uma questão de salvar o planeta. Eles vão colocar a questão religiosa de lado e vão guardar o domingo para salvar o planeta. Então esse foi um golpe de mestre de Satanás que está dando aí na cabeça dos presidentes que estão cegos quanto às profecias. E eu encerro o vídeo dizendo o seguinte: por que essa estratégia de Satanás aqui dará certo? Por quê? Porque já deu uma vez, né? Quando nós vamos no livro de Gênesis, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, quando Satanás vai enganar Eva, ele usa a natureza. Ele poderia ter aparecido como um anjo para enganar Eva, mas ele apareceu como uma serpente, um animal que estava ali em meio à natureza. Eva já sabia que a serpente existia, ela conhecia a serpente. Então Satanás usou a questão da natureza, passou desapercebido, porque na cabeça de Eva ela pensava o seguinte: como a serpente vai fazer mal a mim se a serpente foi criada por Deus? Esse era o raciocínio de Eva, por isso ela caiu no engano. E o raciocínio vai ser igual agora. As pessoas dizem o seguinte: como o domingo vai ser a marca da besta, se nós estamos descansando no domingo para salvar a natureza que Deus criou? Entendeu que é o mesmo argumento? Então as pessoas não vão ver o mal em descansar no domingo para salvar o planeta, como diz a organização OSH lá, que ainda isso vai trazer a paz global, vai trazer a união entre os povos. Então essa é a estratégia perfeita de Satanás, porque as pessoas vão descansar no domingo para salvar algo que Deus fez, que foi a natureza. Então dessa forma Satanás vai unir verdade com a mentira e vai enredar o mundo todo. Então, resumindo, Enoque, então temos 2 anos realmente? Sim, de acordo com o que esse líder aqui, esse secretário da ONU disse, realmente dentro dos planos deles, vou frisar bem aqui,
dentro dos planos deles aqui, dos planos deles e da plataforma Laudato Si, temos apenas 2 anos. Esse secretário está falando exatamente a verdade. Temos apenas 2 anos. Porém, tem um outro detalhe. Deus é o dono do tempo. É Ele que sabe se vai ser em 2 anos, em 3 anos, em 4 anos. Mas os planos deles aqui é que seja em apenas 2 anos. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, nos proteja e nos prepare durante esses 2 anos, pela grande misericórdia do Senhor.